Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã toda especial nós vamos falar sobre discernimento. Nós estamos numa série de vídeos sobre virtudes cristãs, qualidades que eu e você podemos desenvolver na nossa fé, na nossa vida, na nossa liderança, na nossa área de influência. Eu tenho certeza que Deus vai trazer algo especial para o seu coração. Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, aquilo que Deus está fazendo através da nossa vida, entre no nosso site pastorgiovanni.com. É um site que tem artigos, vídeos, áudios, todas as nossas plataformas digitais a fim de abençoar a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. Tem muita coisa ali que vai fazer você crescer e florescer no Senhor. Então entre lá, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Entre lá, pastorgiovanni.com. Mas o que nós podemos aprender acerca do discernimento? O que o discernimento traz de contribuição, essa qualidade, essa virtude, traz de contribuição à sua vida, à minha vida, à nossa história? Então nós vamos aprender o valor do discernimento. É claro, aqui como cristãos nós estamos falando de discernimento, tanto de origem natural quanto discernimento, no caso de crentes, espiritual. Nós estamos baseados na palavra de Paulo, no primeiro capítulo de Colossenses 1, 9 e 10. Preste atenção. Paulo diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É isso que Deus espera de você, que você cresça no pleno conhecimento de Deus, que você viva de modo digno a agradar o coração do Senhor e que você frutifique em todo o tempo, em toda boa obra, crescendo em Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa de três coisas. Paulo fala que a primeira delas é nós transbordarmos do pleno conhecimento da vontade de Deus. E para nós conhecermos a vontade de Deus, precisamos mergulhar na palavra de Deus, nas Escrituras, precisamos ter intimidade com Deus através da oração e das demais disciplinas espirituais para que possamos transbordar, mais do que ter, transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas Paulo fala de um segundo elemento. Além da vontade de Deus, precisamos conhecer a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, que é muito maior do que a sabedoria desse mundo. E em terceiro lugar, Paulo fala que nós precisamos de entendimento espiritual. Em outras versões diz inteligência espiritual, em outras diz discernimento espiritual, que é o tema que nós vamos abordar hoje. Então, conhecimento da vontade de Deus, sabedoria do alto e inteligência espiritual ou discernimento. Tá bom? Então nós vamos aprender a importância do discernimento na vida do cristão, do ser humano, de qualquer pessoa que quer realmente ser influente, relevante, crescer, realmente se desenvolver como pessoa e saber resolver problemas, dificuldades. O discernimento é nada mais, nada menos do que pôr fim aos mistérios insolúveis. Ter a capacidade de reconhecer e resolver conflitos, problemas e situações, tanto em si mesmo como também na vida de outras pessoas. Discernimento é pôr um fim aos mistérios insolúveis. E líderes inteligentes, pessoas inteligentes, acreditam em apenas metade daquilo que ouvem. Líderes perspicazes, com discernimento, sabem em que metade devem acreditar. É o que diz John Maxwell, tá bom? Então, você precisa de discernimento. Eu preciso de discernimento. Todos nós precisamos de discernimento. E discernimento nada mais é do que a habilidade de encontrar a origem do problema, e o que depende também, é claro, da intuição, como também de um raciocínio lógico. Discernimento precisa desses dois elementos. A intuição, que é uma espécie de voz interior, voz no nosso homem interior, daquilo que nós devemos fazer numa determinada situação. E além da intuição, nós precisamos de raciocínio lógico. E as pessoas eficientes precisam de discernimento. Embora nem mesmo os bons líderes, as grandes mentes,
evidencia, é claro, o discernimento em todo o tempo. Então lembre-se disso. Discernimento é necessário, mas infelizmente nem todo o tempo a gente consegue ter essa característica na nossa vida, mas nós podemos cultivá-las e desenvolver essa qualidade, essa virtude cristã na nossa história. Então discernimento é isso, é uma qualidade indispensável para qualquer pessoa que deseje maximizar a sua eficiência, o seu potencial. Se você quer crescer, florescer, aparecer, ter sucesso, conquistar novos patamares na sua vida, você precisa de discernimento, porque o discernimento é a qualidade indispensável para qualquer pessoa que deseja maximizar, potencializar a sua eficácia, as suas potencialidades, tá bom? E nos ajuda, é claro, o discernimento em várias situações. Quais são as situações em que o discernimento nos ajuda? É o que nós vamos pontuar agora. Em primeiro lugar, o discernimento nos ajuda a descobrir a razão dos problemas. Vou repetir, o discernimento nos ajuda, em primeiro lugar, a discernir a razão dos problemas. Os líderes de grandes organizações, grandes companhias, indústrias, comércio, assim vai, eles devem lidar bem com situações altamente caóticas, complexas, diariamente. Para isso precisam de intuição, raciocínio lógico, ou o que a gente está chamando de discernimento. Mitzenberg, um pensador, um pesquisador norte-americano, ele diz: a eficiência de uma organização não reside naquele conceito tacanho chamado de racionalidade apenas. Reside na combinação de uma lógica perspicaz, aguçada aqui, com uma intuição vigorosa. Vou repetir: lógica perspicaz ou lógica acurada, apurada, e raciocínio ou intuição vigorosa. Uma intuição vigorosa também é necessária para a sobrevivência de grandes comércios, indústrias, qualquer área de influência. Você precisa dessas características, E é claro que os líderes, essas pessoas que fazem a diferença, eles, quando observam um quadro, ali parcial, uma determinada situação, eles completam o resto do quadro que está faltando, as peças que faltam, de forma intuitiva. Eles colocam cada peça no seu devido lugar e encontram a verdadeira essência da questão. A essência da questão é a questão chave que nós precisamos descobrir, tá bom? Em segundo lugar, melhore também a sua capacidade de solucionar problemas. Quando você desenvolve o discernimento, você tem uma maior capacidade na resolução, no solucionamento de problemas. Se você quer crescer nisso, então você precisa de discernimento. O que é isso? Discernimento é enxergar a raiz do problema e poder resolvê-lo. Vou repetir, discernimento é enxergar a raiz do problema e resolvê-lo. Como é que você age normalmente diante dos problemas? Você foge dos problemas? Tem muita gente que faz isso através de vícios, compulsões, várias situações crônicas destruidoras, comportamentos limitadores, ações autodestruidoras. Muitas pessoas fogem dos problemas. Mas quem tem discernimento, quem conhece a vontade de Deus, quem tem a sabedoria do alto, quem tem inteligência espiritual e discernimento espiritual, enxerga a raiz do problema e, com a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, consegue resolvê-lo. Então é muito importante nós fortalecermos também a nossa área de talento, aquilo que nós temos como ponto forte. Quanto maior, quanto mais nós estivermos na nossa área de talento, nos nossos pontos fortes, mais fortes serão a nossa intuição e a nossa habilidade para discernir o cerne do problema. Então, quanto mais você estiver no seu dom, no seu chamado, na sua vocação, na sua área de talento, maior a sua intuição e maior a sua habilidade para discernir o cerne, o centro, a essência, o axioma ali, o centro do problema e resolvê-lo com a graça e o poder do Senhor. Por isso, trabalhe os seus pontos fortes. Trabalhe os seus pontos fortes. Qual é o teu ponto forte? Quais são as qualidades essenciais da sua vida? Querido, trabalhe os seus pontos fortes, porque é na área que você tem talento, nas suas áreas de maior potencialidade,
é onde você aguça, forja, cultiva ainda mais o discernimento. Terceiro lugar, além de descobrir a razão dos problemas, é um dos benefícios do discernimento. Além de, em segundo lugar, melhorar a capacidade de solucionar problemas, em terceiro lugar, avalie as opções para obter o máximo impacto. Avalie quais são as opções que você tem diante daquela situação que você está vivendo para obter o máximo impacto, ou seja, a melhor solução. O que é a melhor escolha naquela situação. Ou seja, um especialista em empresas chamado Robert Heller, ele disse certa vez: nunca ignore a sua intuição. Contudo, nunca acredite que isso seja suficiente. Como nós falamos, discernimento é intuição aguçada, mais uma capacidade lógica perspicaz. Então é racionalidade mais intuição. São duas coisas para nós desenvolvermos o discernimento. E o discernimento permite que você use tanto a intuição quanto a razão para fazer a melhor escolha. Vou repetir: o discernimento permite que você use tanto a intuição quanto a razão para fazer a melhor escolha. Então, diante das possibilidades que a vida nos impõe, que aquela situação que está diante de nós nos apresenta, pare, pensa, reflita, analise aquela situação e faça a melhor escolha, usando a intuição e a razão, e aí sairá então, como resultado disso, o discernimento. Isso vai fazer você sobreviver como pessoa, sua família melhorar a cada dia, sua organização, a sua empresa, comércio, seja o que for, vai melhorar se você usar intuição mais razão na tomada de decisões para fazer a melhor escolha. E por último, o quarto benefício do discernimento é que o discernimento multiplica as suas oportunidades. O discernimento multiplica as suas oportunidades. Pessoas sem discernimento, infelizmente, raramente estão no lugar certo ou na hora certa. Mas pessoas com discernimento sempre estarão no lugar certo e na hora certa. Os verdadeiros líderes, eles não se baseiam na sorte, não. Pessoas eficientes, pessoas de sucesso, eles não se agarram na sorte, não. Eles criam a própria sorte como resultado de discernimento espiritual, disposição de usar a experiência ao longo da sua vida e de seguir os seus instintos. A direção, no caso aqui, crentes, a direção do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo nas suas vidas. Então, pense um pouquinho disso, reflita um pouquinho sobre isso. Quando você se depara com situações complexas, como é que você reage? Você consegue identificar prontamente o cerne, a essência daquela questão? Ou tem muita dificuldade para isso? Peça a Deus sabedoria, discernimento espiritual e conhecimento da sua vontade. Quando você é capaz de perceber a raiz dos problemas difíceis, sem precisar obter todas as informações que são necessárias, será que você confia na intuição e conta com ela tanto quanto conta com o seu intelecto e com a sua experiência? Querido, valorize o pensamento não ortodoxo. Tem muita gente que tem aquela mente fechada, uma mente de caixinha. Pense fora da caixinha. Então valorize o pensamento não ortodoxo, ou seja, o pensamento tradicional nem sempre tem a razão. Às vezes você precisa empreender, precisa de soluções criativas, inovadoras. Abrace a mudança quando necessário, Agarre, às vezes é necessária ambiguidade, incerteza, para que nós possamos conquistar o sucesso, a vitória, a bênção. É necessário. Amplie os seus horizontes através de novas experiências. E a sua intuição só aumentará, o seu discernimento só aumentará através disso, tá bom? Outra coisa muito importante, para melhorarmos o nosso discernimento, é necessário quatro coisas. Analise os sucessos do passado, ou seja, traga à memória, como diz a Bíblia, aquilo que te dá esperança, traga à memória fatos, ocasiões, circunstâncias que você já vivenciou e venceu, trazendo a solução para problemas. Ou seja, toda pessoa tem capacidade de resolver problemas. Analise os seus sucessos,
passados. Observe cada um deles, lembre-se das suas vitórias, das suas conquistas, não despreze isso, né? E lembre-se como Deus te deu graça, sabedoria para sair daquela situação. Então, para se crescer em discernimento, analise os sucessos passados. Segundo lugar, aprenda como os outros pensam. Daí a importância da leitura de bons livros, leitura da palavra de Deus, da onde destila a sabedoria do alto, a leitura do livro de Provérbios. São 700 e poucos provérbios que vão abençoar a sua vida, vão edificar você com certeza, né? E quando você está numa determinada vocação, missão, chamado, analise a história de grandes líderes naquela área. Pessoas que fizeram a diferença naquela sua profissão, na sua vocação, na sua área, no seu ponto forte, né? Pesquise a vida delas. Como é que elas resolveram problemas, né? Quais foram as soluções que eles trouxeram? Leia as suas biografias, estude a sua vida, descubra coisas novas relacionadas àquela área que você é bom, naquela área que Deus te deu graça, naquela área que Deus te capacitou a ser o melhor. Aprenda como outros pensaram ao longo da história. Quem conhece a história aprende muito através de erros e acertos através de outras pessoas. Por isso, leia bons livros, leia bons artigos. Hoje nós estamos na era da informação, não falta informação. Falta é mergulharmos em informações boas que nos façam edificar, crescer e florescer ainda mais como pessoa e florescer e crescer no Senhor. Aprenda com outros líderes, aprenda com grandes mentes brilhantes, para que você possa incrementar o seu discernimento, tá bom? Terceiro lugar, ouça o seu coração. Claro que aqui quando nós falamos, ouça o seu coração, nós estamos falando da intuição, né? E tomar, claro, cuidado, porque sempre, mais do que ouvir o coração, nós temos que sempre que o nosso coração estar alinhado com a palavra de Deus. Mas ouça o seu coração. O coração é o nosso homem interior. Segundo os especialistas, né? Os eruditos, estudiosos da Bíblia, quando a Bíblia fala de coração, está falando da nossa parte interior, da alma e do espírito. Então, tente lembrar, né, quando você pensa em ouvir o seu coração, tente lembrar de ocasiões em que a sua intuição falou com você e aquela intuição estava certa ao longo da sua vida, né? Procure um padrão que lhe possa dar insights, né? Aquela iluminação, aquele brilho, aquela informação que você precisa para te capacitar ainda mais de forma intuitiva e crescer no discernimento espiritual. Então essas três coisas são muito importantes para melhorarmos o nosso discernimento. Lembrarmos dos sucessos passados e analisarmos eles. Segundo, aprender com outros grandes homens e grandes mulheres, grandes líderes, naquela área específica em que eu tenho um ponto forte ao longo da história. Aprenda como outros pensaram e resolveram problemas. Tem muita sabedoria que está disponível para nós hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E ouça o seu coração, ou seja, ouça a sua intuição. Ouça a voz do Espírito Santo direcionando você, governando você. Claro que tome cuidado, existem três fontes de poder. Existe a voz de Deus, que é abençoadora. Existe a voz da alma humana, que tem que ser discernida, nem sempre é boa, às vezes é perigosa. E existe a voz dos demônios, do diabo, dos demônios, dos espíritos malignos, que precisa ser, é claro, rechaçado, tá bom? E lembre-se disso, insights. Existe até no mundo empresarial algo chamado brainstorm, que é quando uma equipe se junta para dar insights, ou seja, ideias criativas, inovadoras, que possam solucionar problemas, ajudar a discernir, né? As equipes quando se reúnem ajudam a discernir qual é o problema, qual é a essência do problema e como é que nós podemos resolver aquela situação. Isso se chama brainstorm, ou seja, tempestade cerebral, tempestade de insights, tempestade de ideias inovadoras e criativas para solucionarmos problemas, tá bom? Então aprenda tudo isso, os 4 princípios para maximizarmos a nossa eficiência e a importância do discernimento para nós é descobrir a razão dos problemas, melhorar a nossa capacidade de solucionar problemas através do discernimento. O discernimento nos traz a descoberta da razão dos problemas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, melhora a nossa capacidade para solucionar problemas.
E em terceiro lugar, nos dá opções para obtermos o máximo de impacto, a melhor escolha a se fazer diante daquela situação, baseados na intuição e numa razão alinhada, é claro, sempre com o céu e com a palavra de Deus, tá bom? Razão mais intuição igual a discernimento. Vou repetir, razão mais intuição igual a discernimento. Eu quero terminar com uma historinha. Por um longo tempo, os suíços detiveram o segredo da fabricação dos relógios. Eles fabricavam os melhores relógios que o dinheiro podia comprar. Até hoje, os relógios suíços são conhecidos no mundo todo como os relógios mais caros, os melhores relógios do mundo. Fabricavam naquela época, os suíços, nos anos 40, 1940, os melhores relógios que o dinheiro podia comprar. Produziam cerca de 80% de todos os relógios usados no mundo. Mas no final da década de 60, um inventor apresentou a ideia de um novo tipo de relógio aos líderes de uma fábrica suíça de relógios e eles rejeitaram aquela ideia inovadora em 1960. De fato, todas as fábricas suíças que ele visitou tiveram a mesma reação negativa. Acreditando, é claro, no valor de seu projeto, o inventor apresentou a uma empresa lá no Japão. E o nome da organização era Seiko, dos famosos relógios Seiko. O projeto era de um relógio digital. E atualmente, amados, 80% de todos os relógios usados no mundo são digitais. Ou seja, os suíços, que eram detentores, tinham 80% de todos os relógios produzidos no mundo, não tiveram discernimento de perceber uma ideia inovadora. Uma ideia criativa que poderia modificar o mundo e modificou. E aí, por não terem discernimento, acabaram perdendo essa oportunidade que a Seiko agarrou e se tornou um dos maiores produtores de relógios do mundo. Tá? Hoje 80% de todos os relógios usados no mundo são digitais. Hoje, até no meu pulso aqui, tem um relógio digital. E mais avançado ainda, que são os smartwatches, os relógios inteligentes, espertos, inteligentes. Ou seja, uma decisão, amados. O que nós podemos aprender com tudo isso? Uma decisão orientada pelo discernimento pode mudar o rumo do seu futuro. Quero terminar com isso. Uma decisão orientada pelo discernimento pode mudar o rumo do seu futuro e às vezes até do mundo. Por isso precisamos de discernimento. Intuição mais raciocínio lógico perspicaz, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero terminar com o texto de Paulo. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, Paulo aqui falando, aos irmãos que estavam em Colossos, de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, discernimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que você cresça no pleno conhecimento de Deus. Que você frutifique em toda boa obra. Que você viva de modo digno do Senhor para agradar inteiramente ao nosso Deus. Com essas três coisas, transbordando do pleno conhecimento da sua vontade, da sabedoria do alto e do entendimento ou discernimento espiritual. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembre-se, discernimento nada mais é do que pôr fim aos mistérios insolúveis. Que Deus te dê capacidade a pôr fim aos mistérios insolúveis, a perceber, a conseguir diagnosticar a essência do problema e com a graça e o poder de Deus ter capacitação sobrenatural e natural de resolver os seus problemas e os problemas de outras pessoas também. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Multiplique essa mensagem, esse vídeo, compartilhe através das suas redes sociais. E se você quiser conhecer o nosso trabalho,
no domingo agora, às 10 horas da manhã, estaremos pregando uma palavra especial chamada Chaves de Sabedoria, parte 3 dessa palavra. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. O pastor Giovanni está com um ministério novo, uma igreja nova chamada Igreja Casa na Rocha. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, casanarrocha.com ou o site que está aqui embaixo também, pastorgiovanni.com. Nós temos ali artigos, vídeos, áudios, todas as nossas plataformas digitais, a fim de abençoar a sua vida e o seu coração. E nós temos ali 8 cursos de graça para você crescer, florescer, ser abençoado e aprender muita coisa valiosa no nosso site, pastorgiovanni.com. E se você tiver no seu coração o desejo também de semear, ofertar e semear na nossa vida, no nosso ministério pastoral, na nossa família, faça isso, querido. Tudo isso através do site e da chave Pix vai ficar aqui disponível para você. Manda um Pix aí para o pastor. Tenho certeza que você será muito próspero e abençoado. Eu quero terminar orando pela sua vida. Entre no site, conheça o nosso trabalho e lá também tem o endereço da igreja para que você possa nos visitar. Deixe seus comentários, pedidos de oração, nós vamos estar orando por você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar em favor dos nossos irmãos que nos ouvem agora. Senhor, abençoe cada um deles no seu trabalho, na sua vocação, que eles transbordem do pleno conhecimento da tua vontade, que eles sejam cheios da sabedoria do alto e que eles tenham entendimento e inteligência espiritual e discernimento no Senhor. Pai, nos ajude a enxergarmos a essência dos problemas, a resolvermos os problemas no Senhor, a enfrentarmos os nossos gigantes, as dificuldades, as lutas, na graça e no poder do Senhor. Abençoa o teu povo, cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que se predispôs a ofertar, a semear na nossa vida, nossa casa, nosso ministério. Pai, abençoa, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles e sobre todo o teu povo, ó Deus que te serve, que te busca, ó Deus que está na tua presença. Abençoa os teus filhos, Pai, tira as riquezas das mãos dos ímpios, coloca nas mãos dos teus santos, multiplica, abençoa, prospera, Pai, cura, liberta, sara, ó Deus, restaura todas as coisas e abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja. Eu te peço isso de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abração, meus queridos, Deus vos abençoe, amém e amém. Beijão, a paz.